Olá, galerinha, aqui é a professora Ediana, professora de Física, e nós vamos retomar alguns conceitos que a gente viu no primeiro bimestre. Então, eu vou começar com o movimento retilíneo uniforme e com o conceito de velocidade média. Então, a velocidade média ela pode ser entendida como uma variação do espaço pela variação do tempo. Então, esse triângulozinho é uma letra grega, né, o delta, e significa variação. Então, variação de espaço por variação de tempo. O espaço no sistema internacional a gente costuma medir em metros e o tempo a gente costuma medir em segundos. Então, portanto, a unidade de medida de velocidade média é metros por segundo. Mas aí vocês vão falar assim, mas aqui no Brasil a gente costuma medir distância em quilômetros e ver no velocímetro lá do carro a velocidade em quilômetros por hora, né? Por que que isso acontece? Então, o espaço pode ser medido em quilômetros, pode ser medido, o tempo pode ser medido em horas, em minutos, tá? Porque no padrão do sistema internacional, a gente usa o metro por segundo. Mas cada país ele tem a sua particularidade. Então, aqui no Brasil, a gente costuma medir velocidade média em quilômetro por hora, tá? Isso é bem comum. Quando eu tiver algum problema que tenha que fazer algum tipo de conversão de unidade, então eu posso ou converter os dados, por exemplo, de quilômetro para metro, de hora para segundo, de minuto para segundo, e aí eu obter a resposta em metros por segundo, ou eu posso calcular, por exemplo, se o problema te deu o dado em quilômetro e o tempo em hora, eu posso calcular em quilômetro por hora e no final transformar para metros por segundo. Então, como é que eu faria? Vou colocar uma regrinha aqui que pode ajudar vocês, ó. Quilômetro por hora, para transformar para metro por segundo, é só dividir por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6, tá bem? Então, vamos continuar aqui. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Isso significa dizer que ela não varia, a velocidade é a mesma, sempre. Então, eu posso dizer que a aceleração é igual a zero, ou seja, ela é nula, ou seja, não existe aceleração no movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Então, uniforme porque a velocidade é constante, retilíneo porque é em linha reta. Então, agora nós vamos começar o segundo bimestre. E a gente vai para o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, nós temos a aceleração e o que é essa aceleração? A aceleração ela pode ser entendida como a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, a velocidade, a gente já viu aqui, ó, que ela é medida em metros por segundo no sistema internacional. Então, velocidade, unidade de velocidade é metro por segundo. E unidade de tempo também no sistema internacional é segundo, certo? Então, a unidade de aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Por que o quadrado, Pro? Olha aqui, ó. Aqui não tem segundo. E aqui também não tem segundo. Então, é metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, eu vou deixar aí mais uma videoaula de um outro professor mais completa do que a minha, né, que tem mais recursos aí para explicar melhor, explica até com exemplos, com exercícios. Eu vou deixar um mapa mental e eu vou pedir que vocês respondam um formulário com algumas questões, tudo bem?
Então, qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp. Então, um abraço e bons estudos, e a aula de hoje é só.